Boa tarde, Brasil! Essa é a segunda edição do Jornal Germinário, feito para você que é fã de ciência. Lembrando que estamos sendo mais uma vez patrocinados pela JBS para falar um pouco mais sobre a produção, a ciência por trás da produção avícola. Vamos começar falando sobre incubatório e quem vai nos ajudar nesse primeiro tema será o jornalista Felipe, que está diretamente no local falando com alguns cientistas. Sabemos que a vacinação é de suma importância para nós humanos, mas você sabia que ela também é importante para os pintinhos? Agora nós iremos falar com uma especialista de vacinação dos pintos, que está diretamente na incubadora. E agora estamos com a Bruna, que é especialista nessa área. E Bruna, nos conte um pouquinho mais sobre isso. Na fábrica é realizada a vacinação contra a bronquite com os pintinhos já nascidos, onde esse processo ocorre através de uma aspersão, onde o líquido é lançado e alcança o sistema respiratório dos pintinhos através do nariz, dos bicos e também dos olhos. Essa vacinação também recebe um corante avermelhado para que os pintinhos que não foram atingidos se sintam estimulados para ingerir essa substância e, consequentemente, serem vacinados. E uma observação, essa vacina ela precisa ser aplicada rapidamente, pois a transmissão dessa doença é através do ar, o que, consequentemente, pode trazer dificuldades na respiração e também na digestão desses animais. Muito obrigado, Bruna. Voltamos aqui com a Bruna agora para falar sobre a vacinação dos ovos. Após os ovos passarem pela sala de ovos, eles são direcionados para a sala de vacina, onde serão aplicadas as vacinas Marek, Newcastle DNC e Bulba aviária. Esse processo ocorre através de uma máquina, vacinação em ovo, que aplica uma agulha dupla de ponta fina que previne a transferência de bactérias da casca para o ovo, através do uso de um desinfetante, assim então minimizando a exposição do embrião a contaminantes externos. O método pelo qual a agulha penetra a casca é influenciada pela quantidade de força necessária para adentrá-la e sem quebrá-la. Essa agulha também insere um imunizante no líquido amniótico ou no próprio corpo do embrião. Além disso, a pessoa responsável pela vacinação deve estar ciente de realizar isso no 18º dia de incubação. Isso porque caso a vacinação em ovo seja realizada após o 19º dia, pode haver lesões no embrião e, eventualmente, se for realizada antes, pode aumentar o risco de contaminação. Agora estamos com a Ana, que é especialista na desinfecção dentro da incubadora. E Ana, nos conte um pouco mais sobre o tópico de desinfecção das pessoas. Então, é sempre muito importante ressaltar que nós aqui prezamos muito pelo bem-estar dos animais. Então, sempre que nós vamos entrar no incubatório, precisamos tomar devidamente a higienização. E também quando nós vamos nos transferir de uma área limpa para uma área suja, nós tomamos banho, assim evitando a proliferação de doenças e bactérias. Estamos de volta aqui com a Ana, que vai nos explicar agora sobre a classificação de ovos. Existem vários fatores que determinam essa classificação. Primeiramente, realizamos uma análise com base na densidade do ovo, onde a casca fina indica maior facilidade de contaminação e a grossa que indica uma certa necessidade de umidade para a perda de peso adequado. São classificados como incubáveis aqueles que estão em perfeito estado e não incubáveis aqueles que apresentam qualquer tipo de anomalia, casca fina, desformidade em seu formato e ovos de risco, aqueles que apresentam características que impactam na evolução do embrião, manchas de sangue, trincas na casca e entre outras. Para falar da desinfecção dos ovos, Ana, como funciona isso? Qual a importância disso na incubadora? Começando, nós temos a lavagem dos ovos, que é um processo importante tanto para desinfectar a casca do ovo, quanto para melhorar o seu aspecto visual. Todos os ovos devem ser lavados de 3 a 4 horas após a postura, quando a temperatura da água deve estar entre 10 a 11 graus acima da temperatura do ovo. O fluxo de água deve ser constante para evitar a recirculação e assim contaminar os ovos. Por fim, nós temos a secagem dos ovos, que deve ser feita para evitar o aparecimento de fungos. É recomendável que os ovos excessivamente sujos sejam descartados, ou se forem levados, que sejam comercializados separadamente para fins específicos. A aspersão de óleo mineral também é muito importante para os poros da casca do ovo que sejam fechados, impedindo a entrada de micro-organismos. Além disso, retarda a evaporação de água e a perda de substâncias importantes no conteúdo dos ovos. Um dos nossos primeiros tópicos importantes na incubadora é o arco de desinfecção. E estamos aqui com o Kainan, que é especialista nessa área, que vai nos contar um pouco mais sobre isso. Então, antes do transporte com os ovos chegarem no incubatório, ele passa por um arco que desinfecta o caminhão. Então, assim,
esse arco ele tem um sensor que quando o caminhão passa, ele despeja um jato com algumas substâncias, como por exemplo desinfetante, para poder liberar a passagem dos ovos, né? Que ele vai desinfeccionar e também evitar que prolifere alguma doença dentro do incubatório, assim evitando doença para os pintinhos e para os colaboradores. A H1N1 também faz parte dessa doença? Sim, inclusive uma das principais doenças que são evitadas ao passar pelo arco de desinfecção. Muito obrigado, Kainan. Opa, licença, Laura, tudo bem? Soube que você trabalha na incubadora JBS. Poderia contar um pouco mais sobre a ovoscopia? Mas é claro, a ovoscopia ela consiste em realizar um processo onde nós deixamos os ovos numa sala escura contra uma fonte de luz. Isso possibilita com que a gente consiga ver se tem algum problema nos ovos, sejam eles com vitelos múltiplos ou também sem vitelos, manchas de sangue, pedaços de carne, vários outros problemas que podem ser causados por problemas nutricionais, de armazenamento, genéticos, entre vários outros também. Muito obrigado, Laura. Além de ser especialista em ovoscopia, Laura também é cientista em sexagem. Então, Laura, nos conte um pouquinho mais sobre como é identificado as fêmeas. Bom, o processo de sexagem ele é responsável por inspecionar as asas do pintinhos e identificar se eles são macho ou fêmea. A econofêmea eles têm uma irregularidade nas penas, além de também ter menor quantidade de penas. Assim, a camada de baixo ela é mais longa e a de cima ela é mais curta. Lembrando também que as fêmeas elas vão para as matrizes gerar os pintinhos para o novo processo. Muito interessante, Laura. Obrigado. E agora também estamos com Kainan, que vai nos contar um pouco mais sobre a sexagem, mas dessa vez sobre como identificar os machos. Para identificar se um pintinho é um macho ou uma fêmea, geralmente as pessoas veem na asa, na segunda fileira, se tem mais penas ou menos penas. Geralmente os machos têm menos penas e também é menos proporcional, então as penas têm tamanhos diferentes. E a sexagem, para saber se o pintinho é macho ou fêmea, é importante para poder evitar que um galo entre nas primeiras galinhas e tenha convívio com elas. E acaba se acostumando com o estilo de vida que elas tomam. E aí também, quando ele é retirado das galinhas, ele começa a ter um convívio, começa a se adequar menos aos galos. Então pode acontecer dele ficar mais machucado, dele ter uma chance de ter uma lesão ou coisa do tipo. Muito obrigado, Kainan. E agora estamos aqui com a Fernanda, que é especialista na localização da incubadora. Fê, nos explica um pouco mais sobre o galpão de espera. Bom, o galpão de espera é o local onde as galinhas ficam antes de ir para o processo do abate. É importante que elas fiquem lá porque pode causar muitos problemas se eles forem direto para o abate. E Fê, qual a importância desse galpão? Bom, se por exemplo a galinha fosse direto para o abate, ela iria estressada pelo caminho que ela teve até a fábrica, pela temperatura, enfim. Então, ela precisa estar calma. Caso contrário, vai chegar no prato do cliente, ela pode estar com hematomas e pode prejudicar o produto final. Muito obrigado, Fê. Voltamos com a Fernanda para encerrar o nosso papo sobre incubadora. E agora, Fê vai nos contar um pouco mais sobre como funciona a temperatura e movimento dentro da incubadora. A cada 1 hora o carrinho vira com 45 graus por vez, né, da esquerda para a direita, e essa parte do processo é muito importante para que os vasos sanguíneos não grudem nas paredes da casca e se desenvolva da forma correta. Por isso é de muita importância também que a viragem dos ovos deve ser feita de forma regular para que o embrião não fique preso em uma posição, além de receber nutrientes e oxigênios. E Fê, qual a temperatura ideal para isso? Bom, na sala de ovos, a temperatura ideal é de 19 a 22 graus e já no incubatório, a temperatura ótima seria de 37 a 38 graus. Quando acontece da temperatura chegar a 39 e passar muito tempo nesse clima, pode ser que o embrião chegue à morte, né? A temperatura é algo fundamental para o desenvolvimento dos embriões e para a própria sobrevivência deles. Agora, depois desses tópicos sobre incubatório, saiba um pouco mais sobre a granja depois dos comerciais. Cheirinho de